pediu para que assim que eu estivesse diante da igreja, pudesse dizer para vocês que ele manda um abraço de pai para vocês. Você recebe aí? Amém? Muito bom estar aqui. Quero apresentar os meus discípulos que estão aqui conosco. André e Valdivino, de pé aí. A Luciana e o Pimenta. É Pimenta mesmo, tá? Na verdade, o nome dele é Antônio Pimenta, mas nós só chamamos ele de Pimenta. Nós trabalhamos lá, esses dois casais têm sido uma bênção na minha vida, na vida da minha esposa. Tem ombreado conosco ali na Fama. Nós trabalhamos com casais ali na Fama e eles têm sido muito importantes para nós nessa jornada. Irmãos, eu depois de uma palavra de Deus dessa, eu chego a arrepiar a espinha da responsabilidade de cumprir o propósito de Deus. Mas eu não estou aqui pela minha vontade, eu estou aqui como um profeta de Deus. E aquilo que Deus tem para fazer, Ele fará. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Ageu. Ageu capítulo 1. Vou pedir para você ficar sentado, porque eu quero ler quase todo o capítulo de Ageu. Na verdade, ele só tem 2 capítulos. Quero ler quase todo o texto, para você entender o contexto dessa passagem aqui. Shoei Ageu fica lá no finalzinho do Velho Testamento, antes de Zacarias e antes de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Então é mais fácil você ir para Mateus e vir andando de ré. Mais fácil. Acharam aí? Vamos lá então? Capítulo 1. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto está esta casa em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquitel furado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre a terra que produz.
como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Diga, graças a Deus. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Amém. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de José, e o espírito do sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho. Diga, graças a Deus. Na casa do Senhor dos Exércitos, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo edificado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como coisa de nada aos vossos olhos? Ora, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa, diz o Senhor. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você crê que essa é uma palavra de Deus para vocês? Amém? Antes de eu explicar por que eu escolhi essa palavra, eu preciso te explicar em que momento Ageu estava vivendo. O povo tinha sido levado para o cativeiro, e aí eles retornaram do exílio. Mas eles retornaram do exílio, mas o cativeiro não foi tirado de dentro deles. E um dos principais objetivos do povo que sitiou os filhos de Deus quando levou eles para o cativeiro era fazer uma coisa muito forte no meio do povo. Eles queriam desculturalizar aquele povo. O que é isso, irmãos? Era como se entrasse aqui nessa igreja um exército qualquer, levasse muitos de vocês, se não todos, para um aprisionamento, e lá nesse aprisionamento você ia ter casa, comida, roupa, você ia ter a garantia de uma sobrevivência. Mas todo dia eles iam tentar desconverter você do cristianismo e mostrar para você que tudo aquilo que você acreditou a sua vida inteira estava errado. E aí eles começaram a introduzir no meio do povo a cultura de que existia um outro Deus ou outros deuses que deveriam ser cultuados. E aí, quando terminou aquele período de exílio, trouxe aquele
aquele povo de volta para a terra para perceber se aquele povo de fato tinha perdido a sua cultura. E aí o que a gente vê então aqui em Ageu, Ageu é o primeiro profeta que se levanta naquele momento para trazer uma palavra de Deus para aquele povo. Imagine a responsabilidade de Ageu. Ele então recebe uma palavra de Deus e olha a seriedade da palavra de Deus. A palavra que Ageu recebe é: vocês estão preocupados com a casa de vocês. Vocês estão preocupados com a vida de vocês lá fora. E vocês se esqueceram da casa de Deus. Eu escolhi esse texto, não especificamente por causa da igreja de Itaberaí, porque eu não fiz questão de perguntar ao bispo Almir ou à bispa Ângela sobre as condições da igreja nesses últimos dias. Eu fiz questão de escolher esse texto porque eu percebo que nesses momentos de crise que a nação brasileira tem vivido, a igreja, de um modo geral, ela tem sido confrontada, ela tem sido assolada com o seguinte pensamento: será que de fato nós temos que valorizar a igreja, ou nós temos que cuidar da nossa vida para o momento de crise? Eu acredito que as coisas ainda podem piorar no Brasil, infelizmente. Mas eu acredito que a igreja, mais do que nunca nesses dias, será lugar de refrigério, de paz e de prosperidade. Eu acredito que haverá uma grande migração de pessoas para as igrejas evangélicas nos últimos dias, porque lá nas igrejas evangélicas haverá um ambiente de paz, de segurança e de proteção para os filhos de Deus. Eu acredito que nos próximos dias muitos milagres acontecerão no meio do povo de Deus, principalmente no aspecto financeiro. Para isso, nós precisamos ter como pano de fundo então aqui essa situação do povo de Israel e termos a consciência que Ageu teve. E o primeiro confronto que Ageu trouxe para o povo foi: considerai o vosso passado. Diga, considerai o vosso passado. Eu queria trabalhar um pouco nessa noite com vocês sobre essa expressão. Eu preparei um seminário que ele começa hoje e ele vai tendo uma continuidade amanhã de manhã e amanhã à noite. Se você não vier amanhã de manhã, quando for à noite você vai ficar meio que perdido. Então eu te aconselho a não faltar amanhã de manhã. Amanhã de manhã nós vamos falar sobre a manifestação do poder de Deus quando existe honra. E eu vou mostrar para você amanhã de manhã que num ambiente onde não existe honra, não acontecem milagres. E amanhã à noite nós vamos falar sobre o vale da decisão, aonde quando os inimigos estão nos cercando e nos desafiando a deixar de acreditar nas promessas de Deus, é o momento de nós lançarmos semente na terra e acreditarmos que a promessa se cumprirá na nossa vida. Então feche os seus olhos aí e diga assim comigo: eu creio que a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, em nome de Jesus. Diga: eu creio que hoje, agora, é o tempo de Deus para uma nova vida, para um novo tempo, para a minha libertação de todo o cativeiro que eu fui colocado. Você pode dizer amém por isso? Bem, irmãos, para mim esse versículo aqui, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Ageu. Mas quando Ageu traz a palavra para o povo, a principal palavra que ele traz de confronto para aquele povo é:
Assim diz o Senhor, considerai o vosso passado. Nessa palavra de agora, eu vou falar de coisas básicas do Evangelho. Coisas que muitas vezes nós não pregamos tanto nos cultos, mas nós precisamos viver pequenas coisas do Evangelho. Porque muitas vezes a gente dá muito valor para aquelas coisas que chamam muito atenção. E hoje eu quero falar daquelas coisas que não chamam muita atenção, mas podem nos colocar em cativeiro. E uma vez em cativeiro, nós não vamos viver o milagre de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Talvez nós podemos estar nesse exato momento, eu não conheço você, mas pode ser que você esteja passando talvez o pior momento da sua vida financeira que você já viveu até hoje. E quando nós éramos no mundo, quando a gente passava por uma crise financeira, porque nós não tínhamos talvez nenhum compromisso com a verdade, com a palavra, nós nos sujeitávamos a fazer coisas ou deixar de fazer coisas que nos traziam uma certa segurança no aspecto financeiro. Nós temos um irmão lá na igreja que tem uns 2 anos que ele se converteu, e ele brinca com a gente que a principal missão dele era ressuscitar defunto em cartório. A vida mundana dele, ele era tipo um office boy de grandes empresários lá em Goiânia, e ele fala que inúmeras vezes ele reconheceu firma de assinatura de gente que já tinha morrido. Tudo para poder resolver acordos ilícitos. E ele fala que ele nunca pensou que ele ia passar tanta dificuldade na vida financeira depois de ser crente. Porque ele colocou uma determinação na vida dele: eu não faço coisa errada mais. Porque a prosperidade que virá sobre a igreja é uma prosperidade debaixo de princípios legais da palavra. Não é uma prosperidade negociada, não é uma prosperidade onde você, desculpa a expressão, tem o rabo preso com pessoas, não é uma prosperidade onde você tem medo das pessoas descobrir de onde tem vindo o seu dinheiro. Mas a prosperidade que virá sobre nós é uma prosperidade que nós não conseguimos explicar. Você entende isso? É uma prosperidade que você vai ter, mas você não consegue explicar de onde que você conseguiu aquilo. Você só sabe que veio, porque Deus é fiel. Amém? Então vamos lá. Eu não me preocupei no primeiro momento em detalhar na Bíblia, versículo por versículo. Eu não vou ler isso aqui porque eu quero gastar um bom tempo aqui hoje à noite falando de muitas coisas, porque amanhã nós precisamos tocar num outro assunto. Mas aqui na minha palavra estão os versículos. Eu vou deixar a palavra com o bispo Almeida depois. Se você quiser os textos bíblicos que falam de cada etapa que eu vou falar aqui, você então pode pegar com ele. Pode ser sim, irmãos? Então vamos lá. Como sair do cativeiro e receber as promessas de Deus? Como Ageu trouxe para aquele povo a consciência de que a casa de Deus precisava ser edificada. Aquele povo, quando eles voltaram do exílio, eles foram atrás de reorganizar a vida deles. E isso não é errado. Aquele povo correu atrás de reorganizar o seu projeto familiar. Aquele povo correu atrás de sonhos, de alvos familiares, e isso não é errado. Mas eles cometeram um pequeno erro. Eles se esqueceram da casa de Deus. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião rápida, porém muito edificante com os homens, lá na casa do pastor Bessa. E nós falávamos lá hoje de manhã da responsabilidade que os homens têm por edificar a igreja desses dias. Então o que Ageu está fazendo aqui é trazendo uma consciência para esse povo e dizendo: olha, além de buscar, além de se preocupar com a sua vida particular,
você precisa se preocupar com a casa de Deus. E eu vou dizer algo para os irmãos. Hoje, muitos líderes têm dificuldade de falar em dinheiro, em dízimo, em oferta, com medo do que as pessoas lá fora vão falar, principalmente em momentos de crise igual que nós estamos vivendo. Eu não tenho dificuldade de falar disso, porque eu vejo que isso é um princípio que Deus deixou para que nós aprendêssemos a depender dele, inclusive na nossa vida financeira. E uma coisa que o Senhor estabeleceu foi a questão de dízimo. E a questão do dízimo, algo que tem que ficar claro para você é: Deus quer que você viva com 90 e você entrega 10 para você ver se Deus é fiel ou não. Faça o desafio. Traga a 10ª parte à casa do tesouro e verifique se eu não vou abrir as janelas do céu, se eu não vou abençoar a sua vida. Agora deixe de fazer isso, que você vai perceber que não tem 90% na sua vida que tem conta de pagar as contas que você vai ter. Essa é a verdade. Ofertas, dízimo, irmãos, é algo que você faz para cumprir uma ordem de Deus e estabelecer um princípio de Deus na sua vida. Oferta são sementes. Você só vai ter uma colheita na sua vida se você plantar. Diga, se eu plantar. Se eu plantar. Alguém aqui mexe com agricultura aqui na igreja? Você mexe com o que, irmão? Milho verde. Qual foi o ano que você mais colheu milho até hoje? Vai ser esse ano, não que Jesus. Amém. 2004. Seria loucura minha perguntar para você se você plantou milho em 2004? É meio óbvio, não é? Tem como você colher milho sem plantar milho? Agora, qual é o tipo de semente que você lança na terra? É a pior semente ou é a melhor semente? É a melhor, irmãos. A semente que é lançada na terra para trazer uma colheita na nossa vida não é qualquer tipo de semente, ela tem que ser a melhor semente. E para isso, já existe um grupo de pessoas que o trabalho delas é justamente esse: selecionar a qualidade da semente. Diga, selecionar a qualidade da semente. Agora, quem é que vai selecionar a qualidade da semente aqui na igreja? É o pastor? É o bispo Almir? É a bispa Ângela? É você. Você é aquele que vai selecionar a qualidade da semente que você quer lançar na terra. Existem momentos como esse que nós somos desafiados a lançar ou mais sementes, ou sementes de maior qualidade. Mas o ideal é que você programe a sua vida para você sempre ter semente para lançar na terra. O que é isso? É você, domingo após domingo, não vir de mão vazia para a igreja, porque você já selecionou por mês qual semente que você vai lançar na terra. A questão não é o valor que você vai lançar na terra, a questão é a qualidade da semente que você vai lançar na terra. Porque se você lançar uma semente que não tem qualidade, os frutos que vierem não vão permitir que você tenha uma colheita boa. E aí você simplesmente está jogando o trabalho fora. É ou não é verdade? Se ele não planta sementes de qualidade, quando ele colher, a colheita dele pode ser tão ruim que ele nem vai ter o privilégio de ver a colheita, ela já vai para ser descartada por causa da qualidade da semente. Bom, além dessas sementes que nós lançamos domingo após domingo, nós temos também uma semente que ela é muito importante, que é chamada oferta de primícias. O que é uma oferta de primícias? Eu vou te ensinar aqui ao calcular, não sei se é dessa forma que o bispo trabalha aqui, é a forma como nós trabalhamos lá com o apóstolo.
Você pega o seu salário, divide por 30. Significa um dia de trabalho seu. Essa é a oferta de primícia, que por uma orientação da Bíblia você entrega ao sacerdote. A oferta de primícia você não coloca ela na salva, no gasofilácio, seja o nome que você dá aqui. A oferta de primícia você entrega ela ao sacerdote. Então primeiro você separa a oferta de primícia, depois você faz as outras coisas. E nós vamos falar um pouco disso também amanhã, que ao entregar uma oferta de primícia, você na verdade está dizendo: Senhor, apesar da dificuldade que eu estou passando, apesar das lutas que eu estou enfrentando, o Senhor vem em primeiro lugar na minha vida. Tu és o primeiro. Não importa o que tenha que acontecer, Tu és o primeiro, e eu continuo crendo nas promessas de Deus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Diga: eu creio nas promessas de Deus. Agora eu quero tratar também de alguns assuntos práticos. O povo de Deus precisa aprender sobre investimento. Diga: investimento. O principal investimento que você tem que fazer é na sua família e na casa de Deus. E aí eu quero te perguntar uma coisa: você investe na educação dos seus filhos? Aqueles que têm filhos aqui, você investe na educação dos seus filhos? Você valoriza essa área na vida dos seus filhos? Você investe em momentos na sua família? Porque hoje eu quero tratar também de assuntos do dia a dia, porque senão o que vai acontecer? Nós entregamos uma oferta de sacrifício aqui, mas quando for na próxima campanha, nós não temos mais ofertas para lançar, porque a nossa família está sendo destruída nos bastidores. Não adianta eu vir trazer uma oferta de sacrifício se lá dentro da minha casa eu não invisto também na minha família. Eu trabalho na área da educação. Nós temos uma escola lá na igreja e nós trabalhamos lá. E eu sei que... Obrigado. Eu sei que não é uma área barata hoje para nós. Mas a gente percebe que a escala de valores da família ela tem sido um pouco invertida nesse processo. A minha esposa teve uma época que ela trabalhava na escola da prefeitura lá em Goiânia, e eu ia buscá-la, e era incrível ver os carros dos pais que iam buscar os filhos na escola pública. Eu não tenho nada contra a escola pública, eu só não gosto dela, porque eu acho que, com raríssimas exceções, não é uma escola de qualidade. E eu não estou dizendo que você tem que como que eu diria, comprometer a sua renda simplesmente para colocar um filho seu numa escola particular. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daquele pai que não investe na educação do filho, quando a sua escala de valores acaba sendo invertida. De que forma? Ele dá valor a outras coisas que passam, que se perdem. Ah, pastor, qual é o problema de eu ter um carro melhor para minha família? Não há problema nisso. A questão é que antes de você pensar em ter um carro melhor para sua família, você precisa oferecer para ela uma qualidade de educação. Temos que também investir no nosso ministério. E nós que somos pastores, muitas vezes a gente fica numa agonia, porque nós temos pessoas na igreja, mas nós não temos líderes sendo formados na igreja que queiram investir no ministério. E aí nós vamos tendo sempre dentro da igreja algumas áreas deficientes de liderança. Por quê? Por causa da dificuldade das pessoas investirem no seu ministério. Aí você fala assim: pastor, o que isso tem a ver com finança? Tem muita coisa. Porque se nós formos construir uma base dentro da igreja,
A prosperidade, irmãos, ela vem, não é só no momento de milagre, igual eu acredito que vai acontecer nesses dias aqui na igreja. Mas a prosperidade, ela vem também no dia a dia. A prosperidade, ela também é alcançada passo a passo, etapa por etapa, princípio por princípio. Essa prosperidade também tem valor. Você crê nisso? Amém? Nós preparamos essa palavra juntos e nós colocamos aqui que precisa haver investimento na esposa. As irmãs dizem amém? Gastar dinheiro com a esposa não é gastar dinheiro, é investimento. Porque uma esposa bem cuidada é uma esposa bem amada, que vai projetar um esposo e vai querer que ele seja um líder na vida dela. Mas uma esposa que não é cuidada é uma esposa mal amada, amarga, que nunca quer ver o marido crescer, porque ela quer competir com o marido e achar que ela é melhor do que ele. Então, maridos, dê presentes para suas esposas. Além de dar presente, elogie a sua esposa. Amém? De vez em quando, saia com ela para passear. Quantos podem dizer amém? Mas a esposa também precisa investir principalmente na formação ministerial do seu esposo. Se tem uma coisa que a minha esposa faz, é isso. Sempre que eu quero fazer um curso novo, sempre que eu quero investir na minha formação, seja ela acadêmica ou ministerial, ela é a primeira pessoa que me dá apoio para fazer isso. Então, esposas, você pode ajudar, inclusive, gastando um pouco menos, para ele poder fazer um pouco mais. Vocês acharam que eu ia falar para vocês, né? Esposas, nós homens também gostamos de elogios, sabia disso? Sabia que nós também gostamos de elogios? Só que o nosso elogio, nós não gostamos muito de elogio. Tipo assim, você está bonito, você está cheiroso, não. Sabe como que o homem gosta de elogio? Você fez bem feito. Ficou bom isso que você fez. É esse o tipo de elogio que o homem gosta. Você caprichou dessa vez, gostei. Ainda que demore a fazer, mas quando a gente faz, elogia. Amém? Irmãos, será que é possível nós vermos prosperidade no dia a dia? De que forma? Como que nós podemos ver prosperidade no nosso dia a dia? Vou citar dois exemplos meu e da minha esposa. Em 2005, aliás, 2004, a minha mãe faleceu em 2002. Eu e ela, nós morávamos num apartamento. E aí me deu uma loucura de vender o apartamento para tentar ajudar meu pai lá a ficar sozinho. Vendemos o apartamento para construir uma casa. Em 2004 para 2005, nós compramos um lote por R$17 mil. Hoje, do lado da nossa casa, tem 2 lotes para vender por R$250 mil. Cada lote. O bispo vai saber onde é que é, se você conhece Goiânia lá. Quando nós compramos o nosso lote, era um loteamento novo. Hoje, nós construímos um sobrado. A janela do quarto dos meus filhos é fundo para o novo shopping que foi construído lá, o Passeio das Águas. E de 2005 para 2012, 2013, eu fiz os cálculos aqui. Se eu tivesse depositado os 17 mil
uma poupança de investimento, esse dinheiro deveria ter valorizado cerca de 17,10% ao mês. Eu vendi o meu apartamento por 50 mil. A minha casa hoje, eu não vendo ela por menos de 650 mil de maneira alguma. É uma valorização de cerca de 15,8% ao mês. Tem algum fundo que te dá essa rentabilidade? Sabe o que é isso? É fidelidade de Deus. Aí você fala assim, o que é isso, bispo? É fidelidade de Deus. Porque é Deus te encaminhando para comprar algo num lugar que hoje você acha que não é nada, que não vai ter nada. Quem é que falava que quando eu comprei aquele lote ia construir um shopping no fundo da minha casa? Nós podemos ir a pé para o shopping. E agora vai construir o BRT lá em Goiânia e ele vai passar também próximo da região da minha casa. Isso é fidelidade de Deus. Só que nós não paramos para ver isso no dia a dia. E nós não enxergamos isso como prosperidade. Mas isso é bênção de Deus também. Você pode dizer amém por isso? Então eu quero falar para você de coisas que são pequenas, mas podem nos aprisionar. Quer ver uma? Eu não sei se aqui é igual Goiânia, que gosta de sair em grupo. Aqui é assim, acaba o culto, vamos todo mundo sair em grupo. Irmãos, eu tenho uma dificuldade com aquelas pessoas que na hora que vai pagar a conta, elas somam até os centavos para saber quanto que ficou a conta dela. Eu tenho dificuldade. Vou citar aqui um exemplo de uma vez. Saiu eu e minha esposa com mais 2 casais e uma senhora que era a mãe deles. E nós fomos para uma churrascaria. E na hora de pagar a conta, um desses casais tinha esquecido a carteira em casa e só estava com dinheiro no bolso. E do dinheiro que ele pagou lá da família dele, acho que sobrou, não sei se foi 10 ou 15 reais. O outro filho somou até os centavos e fez um cheque. Na hora que a mãe deles, que era uma pessoa muito próxima a nós, foi pagar a conta dela, que era a mãe deles, ela tinha esquecido a carteira em casa. Ela olhou para mim, olhou para eles, e eu falei assim, pode deixar que eu pago da senhora. O filho não teve a coragem de rasgar o cheque e fazer outro colocando da mãe, era a mãe dele. Vai ser mão de vaca assim na longe. Nem para a mãe o camarada não abre o bolso. Isso para mim é uma maneira de você reter a bênção de Deus. E aí pode ter campanha, pode ter imposição de mão, pode ter tudo aqui na igreja que não faz você romper na vida. Não faz. Aí você acha que isso não acontece aos montes. Depois de algum tempo, coincidentemente, nós viajamos para o litoral com esse filho do chefe. Aí pagando a conta lá, eu sou assim, por exemplo, se eu saio com eles, normalmente a gente pega quantos homens tem e divide pelos homens, cabeça. Eu não fico preocupando, eu tenho 2 filhos, ele tem 4, ele tem 5, não, eu vou dividir para os homens. Não estou falando que eu estou certo e quem faz diferente está errado. Porque eu acredito, irmãos, que quem me dá condições é Deus. Eu acredito nisso. E eu não sei como que você acredita, mas eu tenho dificuldade de sair em grupo com aquelas pessoas que somam até os centavos. Eu não dou conta disso não. Eu prefiro arredondar o meu então e já pagar o dele, eu não ter que colocar centavos no cheque dele. Mas também nós temos aquele grupo de pessoas que acabam ficando presas porque gostam de ostentar valores, porque a escala de valores dessas pessoas está invertida. Por exemplo, você prefere andar num carro importado ou ter uma casa própria? Fala mais alto. Achei que era só
Eu não posso falar muito claramente, porque senão eles descobrem de quem é o santo que eu estou falando. Mas lá na igreja nós conhecemos um casal que a cada ano ele troca de carro e é só carrão. Eu só não vou falar o modelo do carro, porque eles vão falar assim, yes, é esse mesmo. E se você vai na casa dele, ele mora de aluguel. É difícil ouvir isso. Parece assim que o que você tem a ver com a pessoa? Não tenho nada a ver com ele. Mas parece que a escala de valores está meio invertida. E hoje, a minha geração e a maioria da geração de vocês, nós cometemos um erro gravíssimo. Nós queremos dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. E hoje acaba que nós oferecemos coisas demais para os nossos filhos. E o dia que nós não temos para oferecer, nós nos sentimos mal por isso. Hoje os meninos têm brinquedo de última geração e não brincam com eles. Enquanto que o nosso brinquedo era carrinho de rolimã na rua. Era soltar pipa. Era brincar de finca. Vai falando amém para saber se eu não estou sozinho nessa. Eu não estou muito velho. Claro que o tempo mudou, que talvez hoje nós não deixamos os nossos filhos brincar na rua como nós brincamos. Mas nós não precisamos ser escravos desse consumismo e dar tudo que os nossos filhos pedem, porque eles não vão se conformar com aquilo que eles têm, eles sempre vão querer ter mais. Eu não sei se vocês pensam assim como eu, porque eu tenho uma clareza muito definida sobre isso. Existem aqueles que têm compulsão por gastar. Isso é mais da mulher, né? Mas tem muito homem também que gosta de gastar. Quer ver uma área que o homem gasta sem dó? É com carro. O homem ele compra um carro de 10 mil, aí ele põe um som de 15 no carro. E aí a mulher pede 100 reais para ir no salão, ele acaba com ela e fala que não tem dinheiro. Aí o que acontece? Na outra semana ele chega com equipamento novo para o carro. A mulher quer matar ele. É uma escala de valores um pouco invertida nesse processo. Agora, uma outra coisa que nós podemos nos tornar presos quando nós mexemos em herança. Essa é uma área delicada. Até o momento que ninguém morre, a família é perfeita. Mas quando alguém morre na família, que vai envolver separação de bens, começa a briga. Eu vivi isso na minha família. Nós nunca tivemos posse, dinheiro, nada. O que minha mãe e meu pai conseguiu construir foi uma casa que eles moravam. Minha mãe faleceu, e aí nós vendemos a casa dela, repartimos legalmente entre meu pai e os meus outros irmãos. Mas aí houve uma época que começou a surgir alguns valores que tinham ficado para trás lá da empresa que ela trabalhava. E isso começou a ser motivo de brigas com meu pai. E houve uma situação que eu sozinho, meus irmãos não estavam. Eu cheguei para o meu pai e disse: pai, a partir de hoje eu abro mão de tudo aquilo que é meu por direito da minha mãe, e eu quero abençoar o Senhor e a sua nova família, porque ele casou de novo e tem 2 filhos hoje. Quando eu falei isso com meu pai, ele se transformou. Glória a Deus. Glória a Deus, porque não foi você que abriu mão. Glória a Deus, irmão. É porque na hora foi doído. Mas foi tenso. Como eu prosperei depois disso. Se eu pudesse ter tempo aqui para
falar para vocês os milagres que vieram na minha vida depois que eu abri mão disso. Mas sabe por que eu abri mão? Porque eu preferi viver bem com meu pai. Aí nós precisamos entrar numa outra área que também nos aprisiona nas finanças, que é a falta de perdão. Você pode achar que não tem nada a ver isso com finanças, tem tudo a ver. Porque se você não conseguir perdoar alguém, principalmente no aspecto financeiro, não há semente que você lança na terra que vai prosperar. Eu coloquei aqui: quando você ousa emprestar dinheiro para alguém e depois essa pessoa não te paga, o ideal era que você não tivesse emprestado, mas uma vez que você emprestou, e se aquela pessoa não te pagou, sabe o que você tem que fazer? Perdoar e liberar aquela pessoa para que o seu caminho prospere. E isso não é simples de ser feito. E na igreja nós não podemos ter o hábito de um ficar emprestando dinheiro para o outro, porque na primeira oportunidade que tiver e essa amizade começar a ser desfeita porque não há o pagamento da dívida, o que é que vai acontecer? Ou os dois saem da igreja, ou os dois começam a dividir a igreja. Aí uns ficam do lado de fulano e outros ficam do lado do outro, e aí a igreja começa a ser dividida. Uma outra coisa: preguiça. Preguiça nos impede de alcançar a bênção financeira? O que você acha? Homem preguiçoso é terrível. E nós temos que nos preocupar com esses jovens que estão chegando para a igreja, porque são jovens que querem as coisas muito fáceis, muito rápido. E se as coisas não forem do jeito deles, eles não se satisfazem com isso. Agora, queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero que você pense agora como você vai estar financeiramente falando nos próximos 2 anos, 5 anos e 10 anos. Pense aí. Nos próximos 2 anos, como que você vai estar financeiramente? Nos próximos 5. E em 2025, aonde você vai estar financeiramente? O que você terá como? Aonde você vai estar morando? O que é que vai ter na sua casa? Pensou aí? Olha para mim. O que é que você tem que fazer hoje para isso começar a acontecer? Além de trabalhar, o que é que você tem que fazer hoje para isso acontecer? Nós não temos esse hábito. Nós não planejamos a nossa vida. O que vier a acontecer é milagre de Deus, é bênção de Deus, mas nós não sentamos para planejar a nossa vida. A verdade é essa. E aí qualquer coisa que vier tá bom. Agora, se você quer daqui 10 anos estar num lugar muito alto, será que não tem coisas que precisam ser começadas a fazer aqui hoje? Nós temos que ter clareza disso. E na igreja, e assim como eu fiquei maravilhado de ver
o planejamento de vocês aqui, porque não é qualquer igreja que tem isso que vocês têm aqui não. Isso é bênção de Deus. Vocês têm um planejamento anual prontinho. É só executar o que está aí. Porque quando nós não temos planejamento, a gente fica dando tiro para tudo quanto é lado e a gente não alcança nenhum resultado. E da mesma forma dentro de casa. Sabe o que vai acontecer? Quando não há planejamento, os nossos sonhos não são alcançados. E porque os nossos sonhos não são alcançados, a gente começa a achar que Deus não traz os milagres dele sobre a vida da gente. E nós precisamos participar juntamente com Deus da aquisição de cada sonho que nós vamos alcançar. Seu sonho é ter uma casa? Deus pode te dar uma casa do nada? Pode. Deus pode usar alguém para te dar uma casa? Pode. Mas Deus também pode usar você, para você participar com Deus da aquisição da sua casa. Eu me lembro, irmãos, na época que eu e a minha esposa estávamos construindo a nossa casa, o apóstolo, num culto lá, ele chamou as pessoas para receber a oração dos pastores por causas impossíveis. Eu me lembro que uma senhora já de 70 para lá subiu lá no culto e eu e minha esposa estávamos bem na ponta e nós que oramos com ela. E eu falei: o que a senhora deseja? Ela respondeu quase nem dando conta de falar: o meu sonho é ter uma casa. E eu olhei para ela e falei assim: mas Deus, ela já está quase indo para o céu, para que ela quer uma casa? Mas nós oramos. Eu e a minha esposa pomos as mãos sobre ela e nós oramos. Irmãos, não passou nem um mês. Nós estávamos no culto lá na igreja e ela chegou em mim e a minha esposa muito feliz. Ela falou: eu quero te contar uma bênção. Eu falei: pois não, irmã. Ela falou: sabe aquele dia que você orou por mim para que eu ganhasse uma casa? Eu falei: sei, claro que eu sei. Eu só não falei para ela que eu também queria ganhar uma. Ela virou e falou assim: pois é, eu ganhei uma casa. Glória a Deus. Um parente muito distante dela faleceu e tinha deixado uma herança da qual ela fazia parte dos herdeiros da casa, da herança. E o dinheiro que ela ganhou deu para comprar a casa dela. Deus é fiel. Deus é fiel, você crê nisso? Mas eu quero te dizer algo. Eu também ganhei uma casa. Fala amém, irmãos. Não foi de herança, mas eu construí a minha casa. Sabe o que é isso? Milagre. Milagre. Porque hoje eu e a minha esposa ganhamos mais do que nós ganhávamos na época. E hoje eu não daria conta de construir a casa que eu construí. Sabe o que é isso, irmãos? Milagre. É milagre. Mas Deus conhece o nosso coração. E Deus sabe o tanto que nós não somos prisioneiros dessas coisinhas que eu estou falando. Em cada desafio que tem na igreja, nós somos os primeiros a participar. Aqui vocês fazem semana Shekinah, não faz? Vocês entregam a oferta na semana Shekinah, não entrega? Sabe o que aconteceu comigo e com a minha esposa 2 anos atrás? Nós fomos entregar a nossa oferta da semana Shekinah. E nós estávamos sentados no banco, olha isso. E o envelope do meu filho caiu no chão. E algumas moedas caíram. E ele ficou doido, ele já era meio grande, hoje ele está com 13 anos, então ele tinha 11 anos na época. Ele ficou doido entrando debaixo dos bancos lá para pegar as moedas que tinham caído para colocar dentro do envelope. E eu falei: filho, deixa, essa é uma moeda. Ele virou para mim e falou assim: pai, é uma moeda, mas é uma oferta que eu vou trazer.
E eu peguei o envelope dele e fui ver quanto que ele estava dando de oferta. Irmãos, sabe o que eu tive que fazer? Peguei o meu cartão, fui no banco e saquei mais dinheiro, porque o meu filho estava dando mais dinheiro na oferta da semana Shekinah do que eu. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é prosperidade. É quando, pelo exemplo, o seu filho aprende o caminho da bênção. Eu acredito na prosperidade também dessa forma. Eu acredito também no sucesso desse jeito. Os meus filhos, está aqui a minha esposa que vive mais isso do que eu. Se eles encontrarem 10 vezes o mesmo mendigo na rua, 10 vezes ele tem que dar uma oferta para o mendigo. Teve um dia que não sei se foi eu, a Ida, que falou assim: mas filho, nós já demos para esse mendigo. Ele falou: mas ele precisa, por que nós não podemos dar de novo? Isso para mim é fidelidade de Deus, irmãos. Eu tenho muitos milagres para compartilhar com os irmãos, mas os meus milagres são um pouco diferentes do que você está acostumado a ouvir. Os meus milagres são no dia a dia. Os meus milagres, eles podem não ser grandiosos na hora que eu estou contando, mas na hora que eu somo, eles são grandes. Eles são grandes. Você crê nisso? Eu gosto de ver o cuidado de Deus é nas pequenas coisas. Uma vez nós oramos lá em casa para nós sairmos de férias. Foi bem na época que nós estávamos construindo a nossa casa e nós não tínhamos dinheiro para... Aliás, foi depois. Nós estávamos com uma dificuldade, justamente acabando de pagar as contas da nossa casa. E a minha cunhada foi com um apóstolo para São Paulo. Nos chamaram e eu falei: não, nós não podemos ir. Quando foi 2 dias depois, eles nos ligaram e falaram: olha, nós conseguimos um apartamento aqui na beira da praia e tem um quarto sobrando. E nós já fizemos toda a compra para passar o período todo. Vocês vindo ou não, o quarto vai estar aqui. Se vocês vierem, vocês podem ficar aqui. Sabe o que nós fizemos? Isso foi num dia, no outro dia eu já estava na estrada, que eu não sou bobo. Vou perder a bênção? Até aí tudo bem. Na hora que nós estávamos colocando a mala dentro do nosso quarto, o apóstolo colocou um bolo de dinheiro no meu bolso. Um bolo. Glória a Deus. Eu me lembro direitinho quanto que foi. R$800. Isso é fidelidade de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque esse detalhe eu acho muito importante desse testemunho. Eu acho que faz toda a diferença. Nós chamamos os meninos e falamos assim: seu tio, porque a gente sempre viajou com o apóstolo, com meu irmão, com meu cunhado e com a minha irmã. Eles estão indo para a praia, mas nós não temos condições para ir. Mas nós vamos orar, agradecer a Deus, porque Deus tem o melhor. Se nós não estamos indo, Deus sabe todas as coisas, não é verdade? E eles é verdade. E nós sentamos, eu lembro direitinho lá na sala, né? Por dentro eu estava assim, né? Nós vamos para a praia. E nós oramos: Senhor, queremos te agradecer, porque nada nos tem faltado. Nós sabemos, se nós não estamos indo sair de férias, porque não é o propósito do Senhor para nós agora. Sabemos que o Senhor tem o melhor. E eu pus os meninos para agradecer e entender que o melhor de Deus era o melhor. Para nós, o melhor era ir para a praia. Mas naquele momento não era o melhor de Deus. E o que aconteceu? No outro dia a Fabiana ligou. Ela ligou meio-dia, no outro dia, 4 horas da tarde, a gente já estava na praia, mas nós mostramos isso para os meninos.
Porque eles não murmuraram, eles não reclamaram. E o que aconteceu? Com o dinheiro que o apóstolo deu para a gente, nós ainda fomos para o Hopi Hari. E nós mostramos isso para eles. Nós planejamos ir para a praia, não deu certo. Nós não murmuramos, nós não reclamamos. E ainda Deus nos deu um bolo com a cerejinha. Então, vai muito da atitude do nosso coração. Quando nós compramos o lote, o que aconteceu? Nós demos carona com um ex-pastor da nossa igreja. Aí ele virou e falou assim: nossa, vocês compraram o pior lote da região. Aí você vai falar isso pra mim. Coitado. Irmãos, e lá tinha um brejo. Lá tinha um brejo. Todo dia eu passava, e eu passava para sair na porta do brejo. Senhor, esse brejo vai prosperar. Que era um brejo imenso. Vai ser o lugar mais caro de Goiânia. Não é verdade? E assim, todo mundo, assim, e eu falava isso, falando, gente, que loucura, como que um brejo desse pode prosperar? E eu começava a falar em cima do brejo. Todos os dias que eu passava, aí o que acontece? Sai no jornal. Shopping Passeio das Águas vai ser construído lá no meu brejo. Quero contar também aqui um outro testemunho. Porque quem olha para o apóstolo e vê aonde ele chegou hoje, não sabe do coração que aquele homem tem. E quando nós fomos roubados? Em 2014. Não, janeiro de 2014. Foi bem numa época que a apóstola estava no auge do tratamento dela. 2 horas da tarde entraram 2 ladrões na nossa casa e fizeram limpa e colocaram arma na minha cabeça, atormentaram lá os meus filhos, falaram que eles iam ficar sem pai. Foi um momento muito difícil. E nós fomos lá no apóstolo para ele orar conosco. Não fomos só para isso, tinha uma reunião, mas nós contamos o que aconteceu e ele falou: eu quero orar por vocês. Ele orou conosco, disse que Deus iria restituir tudo como de fato tem feito. Mas ele chegou na minha mão e colocou um bolo de dinheiro na minha mão. Mais uma vez. Naquele momento me deu assim, não é vergonha, mas veio um constrangimento em mim que eu falei: Deus, ele está no auge do tratamento da apóstola, eu não posso aceitar esse dinheiro. E eu fui lá, ele colocou no meu bolso. Eu fui lá, peguei o bolo do dinheiro e falei: apóstolo, eu não posso aceitar esse dinheiro, porque o Senhor hoje precisa muito mais do que eu. Ele virou para mim e falou assim: não me impeça de abençoar a sua vida e ser mais abençoado do que eu já sou. Naquela hora uma lágrima escorreu dos meus olhos e eu falei: obrigado, porque eu sei que o Senhor vai honrar a vida do Senhor e da apóstola. E nós fomos embora para casa chorando. E quando chegou em casa que nós fomos contar a oferta, ele colocou R$2.000 dentro do meu bolso. Isso é fidelidade de Deus. Isso é ver Deus cuidando de você. Não é porque eu precisava de R$2.000 naquela hora, mas eu precisava ter uma experiência com Deus que sabe das pequenas coisas. E eu quero encerrar esse momento te contando algo que também aconteceu comigo no nosso encontro de pastores lá em Caldas Novas. O que eu quero fazer para você um desafio aqui. O bispo Ronaldo estava pregando, não sei se o bispo Almir lembra
desse momento, ele ainda estava na Espanha e ele tinha vindo para o encontro de pastores e para resolver umas questões aqui. E ele foi contar sobre momentos que ele teve uma intimidade muito grande com Deus, quando ele foi ministrar um encontro com Deus lá numa região, e ele pregou todas as palavras do encontro com Deus, todas. E ele falando que quando foi no sábado, ele estava muito esgotado, mas ele precisava preparar a palavra do outro dia que ele não havia preparado. E ele teve muito forte uma experiência aonde ele viu Deus entrando no quarto e ministrando sobre ele. E ele falando para nós pastores o quanto que nós precisávamos ter experiência com Deus, de ver Deus cuidando de você nos pequenos detalhes. Eu sou um preto metido, então eu gosto de passar gel no cabelo. E nós saímos daquele momento da palavra. Vou te explicar por que eu gosto de passar gel no cabelo. É porque meu cabelo é ruim, e quando você passa o gel ele dá uma disfarçada, aí ele não fica tão ruim. Entende? E eu virei com a minha esposa e falei assim: eu quero passar na farmácia para mim comprar o gel, porque meu gel acabou. Nós tínhamos levado os meninos do clube, e eu falei: quando nós formos para o hotel, eu quero passar na farmácia. Irmãos, eu não uso gel, cara. O gel que eu uso, ele custa 3 e pouquinho. E para quem usa gel aqui, você sabe que tem várias cores de gel, né? Esse irmão sabe disso? Cada cor é uma força que o gel tem para segurar os frizz dos cabelos. E aí eu peguei os meninos do clube e falei: vamos, porque o papai quer passar na farmácia para comprar um gel. E nós saímos do clube, não sei quem aqui conhece Caldas Novas, é aquele clube de Roma, que é bem na entrada da cidade, que é uma descidona, e nós tínhamos parado o carro bem ali na descida. Irmãos, na hora que eu abri o porta-mala do carro, o que é que caiu no porta-mala? O meu gel. O meu, literalmente o meu, eu vou explicar por quê. Era a marca que eu usava e a cor que eu usava. Eu olhei para trás e eu falei assim: você viu o que aconteceu? Ela falou: o quê? Apareceu um gel aqui. Aí eu olhei para ver se algum carro passou. Não tinha passado ninguém, irmãos. Porque eu tinha orado. Antes de eu ir para o clube com os meninos, eu falei: Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor onde eu possa ter a certeza de que o Senhor cuida de mim nos pequenos detalhes. Irmão, você pode achar que isso é tão bom. Para mim não é. É o Deus que sabe a marca de gel que eu uso. É o Deus que sabe a cor do gel que eu uso. Aí você acha que eu tenho ou não tenho direito de ficar metido? Irmãos, isso é muito forte para mim. Sabe por que eu não tenho dificuldade de ofertar na igreja? Porque esse é o Deus que eu sirvo. Se um Deus que pode dar o gel que eu uso, da cor que eu uso, Ele não pode me dar outras coisas? O que você acha? Eu sou feliz demais, irmãos. Eu sou abençoado demais. Eu sou o homem mais privilegiado que você possa saber que existe. Não porque eu tenho posses, mas porque eu tenho a prova do amor de Deus na minha vida. Houve uma época na nossa vida que o nosso salário diminuiu quase R$1.000. Sabe o que nós continuamos fazendo? O dízimo que nós continuamos dando foi do salário antigo. Sabe o que acontece hoje? Que ela ganha hoje é muito mais do que o dízimo que nós dávamos naquela época. Isso é fidelidade de Deus.
Não me pergunte como. Eu só sei te dizer que Ele existe, que Ele é real. Um Deus que mandou colocar uma árvore como essa, Ele não vai se preocupar com você. Mas para isso, nós temos que superar alguns fracassos. Primeiro fracasso, a nossa falta de disciplina. Só gaste aquilo que você ganha. Não faça dívida se você não pode pagar. Ah, mas eu tenho cartão de crédito. É dívida. Eu não sou contra comprar coisas financiadas. Eu sou contra você dar calote. O ano passado, para vergonha minha, os 2 maiores devedores que eu tinha lá na escola eram pastores. As pessoas que eu mais tenho dificuldade de receber lá na igreja são crentes. Como é o seu nome aí na praça? Porque é muito bom vir aqui na igreja, arrepiar, pular, gritar. Como é o seu nome? Seu nome é um nome que é aprovado. Esse mês agora eu acabo de pagar a última prestação do nosso carro, que eu comprei ele em 48 vezes. E eu quero te dizer, sabe aonde que está a fidelidade de Deus na minha vida? Deus podia me dar um carro? Podia. Mas sabe qual que é a glória do meu carro? Eu dei conta de pagar cada uma das parcelas. Deus me deu trabalho para me pagar cada uma das minhas parcelas. Mas se Deus quiser me dar um carro quitado, eu vou pular de alegria e vou aceitar. Quem sabe Deus te usa. Aí ninguém fala amém, né? Sabe qual é a outra área que nós precisamos superar? Nós precisamos ser bons funcionários. Você quer prosperar na sua vida? Seja o melhor funcionário da empresa onde você trabalha. Agora, por favor, não fica lendo a Bíblia lá onde você trabalha não, porque se as pessoas perceberem que você está lendo a Bíblia o dia inteiro, elas vão perceber que você não faz falta nenhuma ali. Porque se você está lendo a Bíblia é porque você não está trabalhando. A gente lê Bíblia em casa. É claro que eu estou dando um exemplo aqui para você perceber que bom funcionário não é aquele que quer ser crente a qualquer preço na empresa. O que eu estou dizendo para você é que o bom funcionário é aquele que trabalha, é aquele que chega no horário, é aquele que sai do horário, é aquele que não mata serviço. Você pode dizer amém por isso? Amém. Porque prosperidade para mim também é isso. É quando nós não temos dificuldade para ser crente lá na empresa que nós trabalhamos. É lá que nós temos que ser crentes mesmo. Aqui na igreja é muito fácil ser crente. Uma outra área que você precisa vencer na sua vida, você precisa honrar os compromissos que você faz. Lá na igreja, há 2 anos atrás, nós tivemos só de vale da semana Shekinah, R$74 mil. Sabe que vales são esses? A pessoa escreve no papelzinho na semana Shekinah e coloca dentro do envelope, e ela nunca mais vai lá resgatar aquele vale. Misericórdia mesmo. Eu estou falando de oferta. E quantos compromissos nós fazemos aí fora e não cumprimos ele? Quantos cheques nós damos aí fora e não cumprimos o cheque? A gente fala que esqueceu. Esqueceu não, é porque no dia você não tinha dinheiro, porque você não planejou. Isso é falta de testemunho. Nós precisamos superar os fracassos quando nós desprezamos a casa de Deus, quando nós não cuidamos do patrimônio da igreja. Ah, mas eu não sou responsável por essa área da igreja. Mas você é filho de Deus nessa casa e você precisa zelar, porque é dinheiro seu que está aí.
Nós reformamos os bancos lá na igreja agora. Sabe quantos bancos nós reformamos que estavam? Mais de 500 bancos nós tivemos que reformar lá na igreja. Sabe uma outra área que nós precisamos vencer, irmãos? Nós queremos ganhar coisas sem ter esforço. E eu quero te dizer algo. Para mim, a bênção de Deus é melhor quando eu estou participando com esforço para ganhar ela. Nós precisamos deixar de ficar dependendo de favores das pessoas. Eu não posso abençoar, não. Você pode, mas tem aqueles que eles só vivem de favores de gente. Ele nunca quer vencer na vida, porque ele sempre acha que a bênção de Deus é quando alguém vai lá e abençoa ele. Liberte-se disso. Bênção de Deus é quando você pode ajudar alguém. Eu não estou dizendo que nós não podemos ajudar as pessoas da igreja, mas tem aqueles que acham que todo mundo tem que ajudar ele todo dia. Vai trabalhar, vai ganhar o seu pão. Uma outra coisa que nós precisamos superar é o desperdício. Nós brasileiros, nós desperdiçamos muito. Isso é cultural até. Nós jogamos comida fora. Talvez você está falando, pastor, por que você está falando dessas coisas? Isso não tem nada a ver com finanças e prosperidade. Tem, irmãos. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Faça uma retrospectiva aí na sua casa do tanto de coisa que você joga fora na sua casa. Faça uma retrospectiva aí para você ver o tanto de coisa que tem entulhada lá na sua casa, que você não usa e não dá para quem pode usufruir daquilo. Para os empresários, eu quero te dar uma orientação. Não misture as suas contas pessoais com as contas da sua empresa. Separe. Chegou a hora da nossa decisão. Você pode dizer amém por isso? Amém. Diga assim: Deus quer me libertar de toda estrutura negativa do meu passado. Diga: é hora de mudança. Diga: mudança é o resultado de escolhas e não de oportunidades. Abra sua Bíblia para nós encerrarmos no livro de Ageu de novo. Capítulo 1, verso 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Essa é a ordem de Deus para nós hoje. Vamos edificar, irmãos. Tem um reino para nós conquistarmos. Tem um reino de Deus esperando para nós avançarmos como igreja. E nós precisamos entender que quando nós nos arrependemos, quando nós mudamos de atitude, Deus vem e mostra a sua fidelidade. Amém? Você pode ficar de pé? Queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse algo muito forte para ele. Diga assim: se você se arrepender, Deus não consultará o seu passado para determinar o seu futuro. Vou dizer isso de novo, preste atenção. Quando nós nos arrependemos, não, só eu vou falar, preste atenção. Quando nós nos arrependemos, Deus não consulta o nosso passado para determinar o nosso futuro. Quantos querem sair daqui hoje com uma decisão tomada de que você vai romper com tudo aquilo que aprisiona você a prosperar na sua vida? Então vire para a pessoa que está do seu lado e fala: o que você estiver disposto a
vai te dar. Irmãos, nós não vamos tirar uma oferta aqui hoje, mas nós vamos tirar uma amanhã. Mas uma coisa que eu quero desafiar você: amanhã uma das ofertas que nós vamos tirar aqui será uma oferta de paz, por todos os erros que nós cometemos até hoje, que nos impediram de avançar na prosperidade. Eu queria que de hoje para amanhã você fizesse um levantamento de quantas vezes você deixou de trazer dízimo ao Senhor, quantas vezes você deixou de trazer uma oferta a Deus. E amanhã nós vamos levantar um altar de paz na nossa vida financeira. Agora olha para mim, irmãos. Deus quer mudar a sua sorte. E nós não queremos que você venha para essa conferência pela emoção. Como o bispo falou no começo, nós não queremos que você traga uma oferta sem fé. Porque uma oferta de sacrifício que não tem fé, ela vai passar. E você vai ficar duvidando, será que era de Deus ou não? Mas nós queremos desafiar você a crer que talvez a oferta que você vai trazer amanhã seja a maior oferta da sua vida. Mas Deus vai fazer você prosperar os seus caminhos. Só entregue essa oferta se Deus realmente colocar fé no seu coração, para crer que algo sobrenatural vai acontecer. Glória a Deus. Agora creia que Deus vai restituir tudo aquilo que nos foi roubado. Mas uma coisa eu quero alcançar com essa palavra de hoje: que acima de qualquer objetivo pessoal na sua vida, você tem o objetivo de zelar pela casa de Deus. Este lugar foi Deus que nos deu. E o dia que nós começarmos a entender isso de uma forma mais prática, e nós entendermos que a casa de Deus é o lugar que Deus nos colocou com uma responsabilidade de edificar um reino para Ele. Feche os seus olhos aí onde você está. É possível você colocar a sua mão aí no seu coração. Eu queria que você analisasse dessas coisas que nós falamos aqui do dia a dia, que talvez passaram desapercebidas e você nunca nem sequer se lembrou de pedir perdão a Deus por falhas que você cometeu e que talvez estão travando você financeiramente falando. Talvez você tenha gastado mais do que você ganha. Talvez você não tenha sido um bom funcionário. Talvez você não tenha investido o necessário na sua vida, na vida dos seus filhos. Talvez você tenha tido inveja da prosperidade das pessoas que estão próximas de você. Eu queria desafiar você nessa noite a dizer: Senhor, eu peço perdão. Eu peço perdão, ó Deus, porque eu tenho sido negligente com essas pequenas coisas que são importantes. Eu não tenho sido um bom funcionário. Eu não tenho sido um bom patrão. Eu não tenho sido responsável com aquilo que o Senhor tem me entregue nas mãos. Mas nessa noite, Senhor, como igreja, nós queremos nos arrepender, porque nós cremos que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós cremos que nesses dias haverá o derramar do Senhor sobre nós, e nós vamos entrar num tempo novo de Deus para as nossas vidas.
Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar esta amada igreja diante do Senhor. E eu quero pedir, ó Deus, assim como o Senhor tem me ensinado a ver a tua fidelidade nas pequenas coisas, assim como o Senhor tem sido fiel comigo, Pai, de me presentear com um gel da marca que eu uso e da cor que eu uso. Isso é muito importante para mim. Isso mostra, ó Deus, o tanto que o Senhor se preocupa com pequenos detalhes na minha vida. Eu sei que o Senhor se preocupa com cada pessoa que está aqui. E a minha oração nessa hora é: Deus, olha para cada detalhe na vida dos meus irmãos aqui nesta noite. Olhe para a vida de cada um. Mas nós nos arrependemos diante do Senhor. Nós nos arrependemos diante de Ti. E nós declaramos, Pai, que essa noite é uma noite de sacrifício. Essa noite é uma noite de arrependimento. É uma noite de abrir mão de coisas erradas que temos feito para entrarmos no novo de Deus. E se você quer uma mudança na sua vida nessa área, eu queria te convidar a vir aqui ao altar e falar: Senhor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal,